Correção da atividade do dia 4 de março. Bem, na nossa última aula, eu passei para vocês uma questão que exigia que vocês trabalhassem a criatividade e o repertório de vocês em relação às classes de palavras. Então, na letra D, é pedido o seguinte: com base na sua escolha, construa um parágrafo descrevendo esse cenário e inserindo algumas ações e personagens de modo a produzir uma atmosfera de suspense e mistério. Inicialmente, vocês tiveram que interpretar esses dois textos, uma vez que nós reforçamos que texto não são somente palavras, mas imagens, gestos, sinais. Se produz algum tipo de sentido, são sim considerados textos. No caso aqui, textos não verbais. Foram feitos alguns questionamentos nas letras A, B e C, e na letra D a gente tem aqui pedindo para que vocês, com base na escolha, se você escolheria ou o texto que teria os balanços ou o texto em que aparece as vidraças. Então, o que a gente tem na letra D? Com base na sua escolha, construa um parágrafo descrevendo esse cenário, ou seja, o ambiente, inserindo algumas ações e personagens, de modo a produzir uma atmosfera de suspense e mistério. Quando vocês forem responder uma questão, para que vocês tenham segurança, não se percam, para que vocês realmente entendam qual é o propósito da questão, eu quero que vocês sempre utilizem ou um marca-texto, ou uma canetinha, ou até mesmo um lápis, para vocês destacarem as palavras-chave. Então, inicialmente, você poderia descrever o quê? Cenário, destacando cenário, ações e personagens. Ou seja, para você lembrar que é isso que a professora está pedindo na questão, que vocês criem um parágrafo, ou seja, um trecho pequeno que você vai descrever cenário, ações e personagens. Supondo que você escolheu o primeiro texto, que são os balanços, você vai criar um parágrafo imaginando uma história, um conto, que teria como cenário aquele ambiente representado pelos balanços. Então, como é que ficaria aqui? Uma sugestão. Carlos e Lucas, que são personagens, haviam perdido a hora de voltar para casa. Ficaram tão empolgados com as inúmeras partidas de Fortnite que nem perceberam que o relógio já marcava mais de 10 horas da noite. A caminho de casa, lembraram que teriam que passar por um lugar terrível. Estou descrevendo o lugar. Quanto mais se aproximavam do parquinho mal assombrado, mais ficavam de pernas trêmulas. Ao longe, avistaram 2 balanços amarelos. Estou descrevendo o cenário. Em volta, um jardim com plantas secas e murchas. Também estou descrevendo o cenário. De repente, um vento frio começou a empurrar os balanços. Então, veja que foi criado o parágrafo contemplando tudo que está sendo pedido. Então, é preciso que vocês caprichem, tentem escrever o máximo possível, caracterizando personagens, dizendo como eles estão se sentindo, caracterizando o ambiente e ações. Na segunda questão, temos o seguinte enunciado. Neste trecho do livro O Mistério da Casa Verde, de Moacir Sclia, preencha as lacunas, ou seja, os espaços, inserindo palavras ou expressões que descrevam o espaço e os personagens de modo a produzir mistério. Então, como é que a gente tem aqui? No meio da sala, sentado em uma, ela tinha um tracinho. Você teria que colocar uma palavra para descrever a cadeira. Qual foi a palavra que eu coloquei? A palavra velha. No meio da sala, sentado em uma velha cadeira. Poderia ser em uma empoeirada cadeira. Poderia ser em uma esquisita cadeira. Você queria selecionar a palavra que você achasse melhor. E de frente para eles estava um homem. Um homem, aí você colocaria uma palavra para caracterizar este homem. Um homem horripilante. Cabeleira bagunçada, que foi a outra palavra que eu utilizei para caracterizar essa cabeleira. Barba comprida e os olhos arregalados. Então, veja que foram empregadas palavras que estão caracterizando a cabeleira, que estão caracterizando a barba, caracterizando os olhos, mas palavras que têm um sentido de produzir um certo ar de mistério, de medo. Sob as grossas sobrancelhas, a gente tem um espacinho antes de sobrancelhas, então poderiam ser as bagunçadas sobrancelhas, esquisitas, tenebrosas, feias. Você queria escolher. O olhar fixo para os garotos, com um brilho verdadeiramente ameaçador, foi a palavra que eu utilizei. Poderia ser com um brilho verdadeiramente assustador. Durante um instante, os 4 ficaram ali, paralisados de terror. Depois, e como que obedecendo a um comando,
deram meia volta e dispararam pelo corredor. Ao chegar ao buraco de saída, novo momento de, poderia ser medo, pânico, terror, coloquei a palavra pânico. Queriam sair ao mesmo tempo, não conseguiam, embolavam-se, até que finalmente conseguiram fugir. Então vejam que é uma questão que exige o repertório de vocês, em relação ao domínio das classes de palavras, em relação à criatividade de vocês, a capacidade de atribuir sentido, né, para um texto que estava com seu sentido incompleto. Então, essa é a correção da nossa atividade passada.